Boa noite, presidente. Retornamos aqui a essa tribuna para que nós possamos registrar o quão complicado é o desperdício de oportunidades que nós temos de realmente reconstruir as carreiras dentro da Polícia Militar. Esse projeto de lei, ele deu início à sua construção no quartel do Comando-Geral. Nós, por algumas vezes, tivemos acesso, apresentamos sugestões. Esse projeto seguiu para a Secretaria de Segurança Pública, foi para o Palácio dos Bandeirantes, retornou para a Secretaria e retornou para o quartel do Comando-Geral, depois retornou para a Secretaria de Segurança Pública, sempre com um único objetivo: diminuir impacto orçamentário. É quando nós não podemos compactuar com uma economia esdrúxula como essa, em relação a profissionais como são os policiais militares no estado de São Paulo. Porque esses policiais que nós estamos tratando agora aqui, são eles que na última saída temporária, que não sei se os senhores têm conhecimento, na segunda-feira da semana passada, tinha até às 18 horas, para que mais de 30 mil presos liberados, na última saída temporária, retornassem. Mais de 1.000 não retornaram. Foram eles que efetuaram prisões de estupradores, de presos beneficiados pela saída temporária, que praticaram homicídios, praticaram roubos e mais outros inúmeros crimes contra o povo do estado de São Paulo. Foram eles. São eles que operam nesse cenário extremamente caótico, num país onde não há legislação que cumpra com seu papel de manter um bandido dentro da cadeia, um país que prestigia a audiência de custódia, que nós testemunhamos o ministro da Justiça, o Lewandowski, comemorando que mais de 60% dos presos no Brasil foram liberados 24 horas após a prática de crime e prisão em flagrante. Mais de 60%. Isso foi motivo de comemoração para o governo federal. Um governo que acaricia o bandido, que prestigia o bandido. Vamos liberá-lo já na audiência de custódia, saída temporária, visita íntima, progressão de pena, tudo quanto é projeto de enrijecimento de penas que mantenham o bandido na cadeia, eles são contra, e é nesse cenário que esses homens e essas mulheres atuam. Todos os dias, prendendo o mesmo ladrão 15 vezes no mesmo mês. Mas eles não desistem, estão lá, nas ruas, patrulhando, efetuando a prisão, e por aí vai. Essa semana, eu trouxe aqui ao conhecimento de todos, 2 policiais que citaram que em 10 dias eles prenderam um criminoso, que em 10 dias foi preso 3 vezes, quebrando o vidro no centro de São Paulo, quando o trânsito para. Mas eles estão firmes lá. E na hora em que o governo do estado tem a oportunidade de reconstruir a dignidade desses homens, através de um plano de carreira que os permita ascensão, ter um salário um pouco melhor, essa oportunidade é desperdiçada como está sendo agora. Eu li no projeto de reestruturação que o cabo permaneceria na graduação por 5 anos e seria promovido a 3º sargento. Chegou aqui sem esse item. Não é justo isso com os cabos da Polícia Militar. Os cabos já foram altamente desprestigiados no primeiro reajuste salarial em 2023, quando o governo disse que 3º sargento e 2º tenente são postos transitórios. Como são postos transitórios? Não são postos transitórios. Não são. E muitos deputados aqui também, à época, nós tivemos uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, onde eu discordei veementemente dos percentuais que foram apresentados para os 3º sargentos e 2º tenentes, que são homens e mulheres que atravessaram madrugadas em plantão de delegacia ao nosso lado, prendendo o criminoso em flagrante. Atravessamos turno de 30, 36 horas ininterruptas. E falar
que é uma graduação e um posto transitório, é de um desrespeito, é de um tratamento de insignificância fora do comum, que nós não podemos aceitar. Porque nós apresentamos um plano de 100 dias no início desse governo aqui. Inclusive está tudo registrado nas nossas redes. Nós apresentamos ao secretário de Segurança, apresentamos ao governo, demos publicidade a tudo que deveria ser feito de impactante na Secretaria de Segurança Pública, para que o operador de segurança, o policial militar, o policial civil, percebesse, dentre os 100 primeiros dias de governo, que as coisas realmente mudaram. Mas qual é a percepção hoje, no final do governo? É que nada mudou e tudo continua a mesma porcaria. É o sentimento dos policiais, que eu não posso deixar de trazer aqui, nessa tribuna e nesse plenário. Nós apresentamos emendas, mas as emendas não foram acatadas pelo governo. E eu repito aqui, quem manda é o governador. Se ele falar que não é para acatar, não vai acatar e ponto final. Pode espernear, pode fazer o que for. É assim que funciona em São Paulo. E essa casa tem a obrigação moral de estabelecer um limite para isso. Porque se na Constituição do Estado, na Constituição Federal, reza a independência dos poderes, como que um só manda? E nada pode se alterar. Eu não concordo com isso. Os policiais do Estado de São Paulo não concordam com isso. O povo de bem do Estado de São Paulo não concordam com isso. E eu falo com isso com muita tranquilidade, porque se eu fui eleito com 224 mil votos, 464, é porque o povo me respeita pela farda da Polícia Militar que eu enverguei por 32 anos, trocando tiro na rua, com todos eles ao meu lado, porque ninguém nunca faz nada sozinho, tudo é uma equipe que constrói. Eu sempre tive uma equipe junto comigo. E eu não posso deixar de falar nessa tribuna em nome deles. Falar em nome dos policiais militares injustiçados, que eu apresentei emenda aqui, que trazia as pautas do projeto de lei complementar 135. Policiais militares que contribuíram, começaram a trabalhar com 15, 16 anos, contribuíram para a Previdência e tiveram seu tempo de serviço fora, subtraído na última reforma previdenciária, uma injustiça descomunal, desrespeitosa ao ser humano. Policial que faltava 4 dias para aposentar, passou a ter 7 anos para puxar. Imagina o que é, psicológica e fisicamente, para um operador. Uma mudança abrupta como essa. Sabe o que aconteceu? É policial que entrou em depressão. Policial que, dos 31 dias que trabalha os 31, teve dificuldade na condução da sua família, separações conjugais, distanciamento da família, aumento no número de suicídios. A carreira policial no estado de São Paulo, há décadas, que não é mais uma carreira atraente aos jovens. É só ver o número de inscrições nos vestibulares, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Está todo mundo indo embora, abandonando, porque não tem expectativa de evolução. E nós queremos mudar isso. Por qual motivo? Porque nós amamos o que fazemos. Nós servimos o povo, nós entregamos a nossa própria vida, se preciso for, para defender a vida do cidadão de bem. E cabe ao governo do Estado nos dar estrutura para cumprir a nossa missão com o mínimo de dignidade. Não é única e exclusivamente falar não para o projeto de lei complementar número 135, que tinha oportunidade de ser incorporado nessa reestruturação. E simplesmente não foi porque não foi porque nós não queremos, porque justificativas para isso não há. Não há justificativa para isso. E esse comportamento é inaceitável. É inaceitável. O Estado de São Paulo, presidente, está perdendo uma grande oportunidade de reconstruir a dignidade dos policiais militares no Estado de São Paulo. É muito triste presenciar um momento como esse no nosso Estado. No momento em que a segurança pública é a principal pauta desse Estado, porque ninguém mais aguenta ser morto, torturado por bandido, para liberar a senha e fazer transferência bancária num aparelho celular. Que é isso que trata a rotina dos policiais militares no Estado de São Paulo. Defender a nós e a nossa família. Quando as nossas esposas, as nossas mães saem de casa para ir ao mercado e são arremessadas dentro do porta-mala de um carro para ser levada para um cativeiro, para fazer transferência de Pix.
Sabe quantas mães nós já salvamos numa condição como essa? Inúmeras. Inúmeras, milhares. Esses homens não podem continuar sendo ignorados como estão sendo pelo governo do Estado.